Olá, bem-vindos ao programa Sons do Coração. Hoje a gente vai falar com o Simon Dalauba, um jovem arquiteto aqui de Caxias do Sul, que vai contar pra gente o que a pandemia acabou transformando no nosso jeito de morar, no jeito que a gente frequenta aí restaurantes, cafeterias também, nas experiências que ele teve fora do Brasil, em vários cursos aqui e dicas pra gente poder morar melhor e até fazer turismo de um jeito muito bacana. Tudo isso aí que a pandemia acabou modificando nesse bate-papo bem bacana que eu te convido para participar com a gente a partir de agora no programa Sons do Coração. Bem-vindo, Simon. Tudo bom? Obrigado. Tudo certo. Muito bom. A gente já convida o pessoal para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que chegar um vídeo novo, que nem esse aqui do Simon, e deixar aqui embaixo seu comentário para concorrer a um presente muito bacana da Botânica Boutique Floral e da loja lá do Mato, aqui de Caxias do Sul. A gente agradece também a cafeteria Sabor de Café que nos recebe aqui para essa entrevista. E o Simon também fez parte do projeto arquitetônico daqui, né, Simon? Sim. Você que assina? Isso aí, eu que assinei o projeto, a gente pegou, enfim, a sala estava parada há bastante tempo, então foi feita toda uma requalificação nela. Então partimos do zero, desde pintura, iluminação, móveis novos, então ela foi é um local tão privilegiado aqui, né? A gente está aqui na Avenida Rio Branco, de movimento, enfim, e era um lugar ocioso. Agora temos um lugar bom para tomar um café, para se reunir com os amigos, enfim, né? Simon, você teve várias especialidades aí, especializações que você fez em São Paulo, relacionadas a espaços comerciais, restaurantes, cafeterias que nem essa. Aqui, no caso, o que vocês buscaram? Um clima de aconchego? Qual era a ideia assim, inicial? Cada projeto ele acaba tendo um norte que a gente chama de um briefing, enfim, inicial, que se conversa com o cliente para entender que rumo vamos tomar para esse projeto. Então, no mesmo lugar, a gente pode ter um projeto mais rústico, pode ter um projeto mais urbano, pode ser alguma coisa mais aconchegante, e eu acho que isso muito é a arquitetura realmente que vai trazer. Então aqui, o que se buscou? A gente tentou trazer um rústico urbano, então a gente tem materiais mais contemporâneos, como serralheria, com detalhes em preto, se pintou o teto de preto para baixar um pouco o pé direito, coisas assim. Mas ao mesmo tempo a gente trouxe esses elementos naturais. Então, tem uma mesa que é um toco de madeira, tem um tapete natural, tem as eletrocalhas que poderiam ser metálicas, a gente quis trazer madeira também. Eu acho que a grande pegada do projeto é como que a gente ilumina ele, então luz mais quente, deixa mais aconchegante, os materiais que se utilizam, então são lâminas amadeiradas, o tecido é um que remete a um couro, então tudo isso dá a cara do projeto. Então aqui hoje a gente tem um lugar que é bem isso, é aquele aconchego que tu pode vir em duas pessoas, tu tem as poltronas, tu vem num grupo maior, tem os bancos grandes, quer fazer um happy hour, tu tem um espaço que reúne mais pessoas. Então é um projeto também que se pensou pro agora, mas que num futuro que espero que próximo a gente também possa se reunir, quer vir tomar uma cerveja, uma espumante. Então a gente vê que é meio que multi-opções, sabe? Tanto que aqui a gente tem sorveteria também. Então, tu não precisa só tomar um café. Eu acho que a ideia da arquitetura comercial é isso, atender várias demandas e vários públicos no mesmo lugar, né? E o que a pandemia mudou, Simon, nessa questão de frequentar restaurantes, cafeterias? É o que você está falando, a gente vê em pequenos grupos, está começando a sair agora de casa também. Então, a arquitetura ela também começa a ser pensada através desse novo viés aí. Sim, a gente notou no escritório muito isso, sabe? Logo no início ali da pandemia em si, a gente percebeu uma redução em projetos comerciais e um aumento em projetos residenciais. O que aconteceu? As pessoas começaram a ir para casa, fazer home office, se viu muita gente antenada que vendia cadeiras de escritório, locando cadeiras de escritório. Então, teve muita coisa que teve que se reinventar.
E aí a gente acabou tendo uma demanda de pessoas que estavam em casa mais tempo e, essa parede talvez precise de pintura. Acho que aqui poderia ter uma planta, porque eu quero ter uma coisa mais natural. Então isso do natural, da biofilia, de ter o vivo junto, veio com tudo. Você acha que vai permanecer? Espero que sim, porque a gente é super defensor dessa ideia, né? E as pessoas perceberam que elas precisam viver bem, sabe? Então, o sofá que estava com um problema, vamos trocar ou vamos reformar. Então a gente viu essa demanda. E ao mesmo tempo, se observou muita gente pensando em projeto comercial, já prevendo o fim disso, porque a gente sabe, enfim, vai terminar e quem realmente se preparar antes e já estiver adequado a tudo isso, vai sair na frente, né? Então a gente tem tanto a parte de projetos comerciais, enfim, tu comentou dos cursos, né? Eu já tinha feito um curso de arquitetura de restaurantes antes, presencial, em São Paulo, e aí agora eu fiz 3 especializações online. E aí se viu muitas coisas, por exemplo, a gente percebeu o aumento do delivery, né? As pessoas em casa pedindo comida. Os locais não estavam preparados para isso. Não tinha lugar para o motoboy parar. Não tinha lugar para o motoboy lavar a mão. São necessidades que surgiram. E aí a gente começou a ver que isso tudo pode ser implantado, sabe? Tu pode ter um acesso diferenciado, tu pode ter uma pia logo na entrada, que foi uma das coisas que a gente já pensou aqui. Então, às vezes são demandas que de início parecem, nossa, eu não vou fazer toda uma movimentação porque é uma sala alocada. Mas às vezes com um custo reduzido tu resolve e tu tá adequado a toda essa questão de saúde, de limpeza. Eu acho que tinha muito isso, sabe? Entra, se serve, come e vai embora. Tipo, não, tu entra, tu lava tua mão, daí tu se serve. Eu espero que isso seja uma lição que a gente tenha aprendido da pandemia, sabe? Porque parece bobo, mas o lavar as mãos eu acho que é um ponto crucial que a gente precisa aprender, né? Tomara que perdure aí, né? Né? Como uma questão de higiene até, né? Exato. Simon, e essa questão que você havia comentado também anteriormente, da questão dos containers, que tem surgido muito na arquitetura. Como é que funciona isso? A gente viu o quê? O escritório de arquitetura às vezes é um pouco complexo de tu entender o que é a tua especialização, né? Porque a gente se forma, a gente busca coisas e meio que entende o que gosta, mas acho que as coisas às vezes a gente vai sendo meio levado em alguns momentos, né? Então eu iniciei com projetos comerciais, por indicações, enfim, e aí isso foi levando a vários outros. Então, tipo assim, meu primeiro projeto foi uma cafeteria. E aí depois dessa vem uma segunda, vem uma terceira, vem uma quarta, estamos aqui em uma nova também. E isso dos containers surgiu num momento que não se falava muito nisso. A gente tinha essa coisa de locação, de Airbnb e tal, mas ainda tinha muito hotel e quero café da manhã, coisas assim, pousadas. E aí o Cambará Container, que foi o primeiro projeto que a gente fez ali no escritório, ele veio meio que para romper um pouco isso, tanto que ele é em Cambará. E o dia que os containers chegaram na cidade foi quase um evento, né? Porque o que é isso, né? E agora já tem vários outros projetos com essa pegada de container, de steel frame, de wood frame, então essa arquitetura mais modular. Porque o que se pensou naquele momento? Vai que dá errado, porque a pessoa que está investindo, ela sempre pensa, talvez não dá certo, né? Vai que Cambará não funciona. Pego o meu container, levo e vira o São Francisco de Paula Container, sabe? Eu troco de local. E não, deu muito certo, tanto que agora a gente já está em fases de ampliação desse projeto. Então, a pandemia otimizou muito isso, porque as pessoas começaram a enxergar que elas estão querendo se hospedar, porque a gente está com uma vontade de viajar reprimida, né? Mas talvez não em lugares muito lotados, sabe? Então, daqui a pouco aquela coisa do resort com buffets e todo mundo se servindo e conversando em cima do buffet, já tem muita gente que está com receio e não quer. Tem que pegar avião, longe, não quer. Então a gente começou a ver que, principalmente na nossa cidade aqui, nos arredores, muitos novos Airbnb surgiram em locais que a gente diria, nem tem tanto potencial, mas tem. Todo lugar tem o seu potencial. E esse container em Cambará, ele é o quê? Um quarto, uma sala? Um loft, ele é como se fosse um loft com tudo integrado. Então ele tem 35 metros quadrados, tem o banheiro, tu vai entrar, tem cozinha com
parte básica que tu precisa para poder fazer a tua comida, então tu leva tudo, tu não depende de ser servido para um café da manhã, e vai ter cama, vai ter a parte de sofá, que vira sofá-cama, TV e lareira. Tem aquela coisa para te ficar 2 dias ali e ter tudo que tu precisa, e tu vai levar as coisas principais. Vou fazer um fundi, vou cozinhar alguma coisa, então leva as coisas ali pro final de semana. E vocês estão ampliando esse projeto para o Ceará, é isso? Isso aí. Aí agora a gente tá já com passagens compradas, porque a gente tem isso do projeto que ele pode ser online, então a gente tem como fazer reuniões online, o cliente nos passa metragens, enfim, dados de prefeitura de qualquer lugar, e a gente tem como executar, como fazer o projeto e depois se executa por um profissional da cidade. Nesse caso, o cliente quis que a gente realmente fosse até lá. Então a gente está com esse projeto em Jericoacoara, em Jijoca, que pertence ali, beira da lagoa, então assim, é um lugar paradisíaco. E daí vamos lá para conhecer o terreno, né? Coisa legal. Bem ruim, né? E a gente viu que sim, que funciona esses projetos mais próximos, de tu estar acompanhando 100%, estar ali, sabe? Ver tudo isso. E o container vem de onde? O container, na realidade, a gente consegue, vai vir do porto, né? Só que o que acontece? O nosso escritório é especializado em parte de projeto ou projeto com acompanhamento. E aí a gente tem a indicação de empresas homologadas nossas, né, de confiança nossa, que fazem essa execução e esse acompanhamento. Então, por exemplo, a gente tem a empresa que faz todo esse trâmite da compra do container, do frete, e daí consegue fazer toda essa base de cálculo também, para entender, vai para Cambará, é melhor que ele venha do porto, de qual porto? É melhor que ele vá direto para Cambará ou que ele venha para Caxias, depois vai... Porque tem muito isso, por exemplo, em Jericoacoara, nós não vamos mandar um container do porto de Rio Grande, nós vamos pegar de um porto mais próximo. A gente está com um projeto agora do Labirra Container em Goiânia. O container não vai sair daqui, provavelmente o container vai vir de algum porto. Logística isso, então, porque tem essa questão toda de frete, enfim, que vai envolver. Mas aí a gente tem esse respaldo de toda essa análise. Então se trabalha toda a parte de projeto e depois se faz toda a orçamentação. Então vai se orçar desde o container em si, até o gesso, os revestimentos, os acabamentos, a marcenaria, a serralheria, o vasinho que vai em cima. Então a gente consegue dar fazer esse trabalho completo. Que legal. Você estava falando também, Simon, sobre steel frame e wood frame. São construções modulares. Está muito em voga isso. Qual é a vantagem desse tipo de construção? Muitas. Na realidade, assim, aqui na nossa região não é muito divulgado ainda, porque tu precisa ter uma mão de obra que seja especializada nisso. Então não vai ser qualquer mão de obra. A gente ainda é muito receoso nessa parte, sabe? Não, construção boa mesmo é tijolo, é concreto, são pilares imensos, porque daí não cai. E aí o wood frame, o steel frame, o aço com vidro, enfim, veio para romper essa ideia, porque tem uma construção muito mais sustentável, que gera muito menos lixo, que se gasta muito menos água na produção ali de todos os materiais, porque daí tu começa a analisar a fundo, tu começa a entender quanto de água precisa para fazer tijolo, porque não é só a água da obra, é a água para produzir o produto. E então tu tem uma construção mais limpa, que vai envolver, por exemplo, no steel frame, aço, gesso, acabamentos acústicos e térmicos. Essa construção pode ser feita toda off-site, que a gente chama que é fora do terreno. Então a gente pode locar um galpão, por exemplo. Chega lá e encaixa. E constrói a casa ali. E aí depois tu só vai pro terreno quando tu tiver as sapatas feitas e tu chega ali e faz uma obra de 2 semanas. Então pode ter chovido o mês inteiro, que a obra não parou. Coisas que aqui no sul a gente sabe, vai ter a época de chuva que às vezes inviabiliza, né? A obra para. E é mais barato pro consumidor final também? Na realidade existem parâmetros. O mais barato é relativo na questão custo-benefício que a pessoa quer ter, porque ele é mais rápido. Então, automaticamente, tu ter uma obra mais rápida que te... Vamos pensar num Airbnb. Quanto antes ele estiver pronto, melhor, né? Então, ele vai se tornar mais barato, porque em vez da obra demorar 6 meses, ela demorou 3, 2. Então, tu começou a faturar antes. Mas aquela ideia de tipo, vou pegar um container velho e fazer uma casa, não.
isso não existe, porque tu precisa ter isolamentos térmicos, acústicos, tratamento. Não é qualquer, no caso do container, não é qualquer container que pode ser usado para moradia. Ele não pode, por exemplo, ter carregado óleo, diesel ou gasolina na sua vida útil toda e depois alguém vai morar lá dentro. Então os containers, eles têm tipo um selo na porta que é como se fosse a identidade dele, pra gente saber que esse pode. Então isso está apto a ser residencial. Então o mais barato ele é relativo nesse sentido. A gente acaba dizendo que ele se torna, na questão custo-benefício, de tempo, de obra, de menos lixo, de material mais controlado também, porque tu vai comprar, a gente sabe o que se perde, por exemplo, de sacos de areia e de cimento numa obra. Tu não tem essa perda. Então tu vai comprar o material necessário para o uso. Então eu acho que também tem que ter um pouco disso, que bom, a natureza agradece, né? Com certeza. Esse tipo de coisa. Simon, você como arquiteto, como é que você percebe as mudanças no consumidor? Porque há uns 20 anos todo mundo queria ter uma casa, né? Queria ter um apartamento no seu nome, financiado, enfim, né? Hoje em dia, será que as pessoas ainda querem isso? O que elas estão querendo na hora de morar? Sabe que a gente fez uma análise bem minuciosa em relação a isso, principalmente nessa parte das construções modulares em si, porque daí a gente sai um pouquinho dessa coisa, é o projeto comercial. Bom, vamos fazer um projeto lindo para que as pessoas venham, usem e queiram estar ali, ou é o apartamento, quero tudo de melhor porque vou ficar. A gente percebeu que o público mais novo, eu tenho 34 anos, então assim, a gente vê que essa pegada mais ecológica, mais pensar em outras coisas, sabe? Que não só quero construir para morar e ao meu bel prazer e o mundo que se adapte, ele está muito nas gerações mais novas, nas gerações que estão por vir. E sim, eu acredito e a gente vê, até por essa pesquisa e pelo que está acontecendo, que essas pessoas vão ser mais desapegadas. Eu já me noto bem mais desapegado que meus pais, por exemplo, mas eu acho que a gente ainda tem esses apegos. Tipo, quero ter meu apartamento, quero ter a minha casa na praia, a minha casa na chácara, o meu carro. Eu vejo que em conversas com pessoas, enfim, mais jovens, essa necessidade ela começa a se perder. Tu começa a não precisar ter tanto isso. Posso viver uma vida inteira num apartamento de aluguel. Tanto que tem uma ideia toda até de tu morar em vários lugares. Já existem empresas que estão super antenadas, que hoje tu mora 6 meses aqui, porque, por exemplo, o meu trabalho, eu conseguiria administrar ele se eu ficar 1 mês em São Paulo. As coisas não param, eu vou com o meu notebook lá, eu vou ter as pessoas trabalhando e a gente vai estar em rede se comunicando. Eu com o celular eu resolvo no WhatsApp coisas de cliente. Então essa necessidade, sabe, do espaço físico, escritório, espaço físico, a casa, eu acho que isso, com o passar do tempo, vai diminuir. As pessoas vão começar a ver que elas podem morar períodos em alguns lugares. Parece estranho, né? Tipo, super desapegado. Mas eu acho que é uma tendência. Que o futuro é por aí eu também. acho que é por aí. Você se formou aqui na UX, né, Simon? Passou um período estudando na Espanha. O que você trouxe de lá? Qual foi o maior aprendizado? Eu me formei aqui na UX, foi quase na finaleira de me formar que a gente decidiu, vamos fazer um período fora para entender um pouco como que funciona. E foi muito enriquecedor, a gente volta com outro olhar, né? Então, assim, tanto da forma em que as coisas são ensinadas, porque a gente ficou em Sevilha. Então, eu estava numa cidade que ela estava nos meus livros de história daqui, por exemplo. E daí, tu vivenciar é muito diferente. Então, teve muito isso, porque como é que funciona? A gente faz algumas cadeiras lá como se fosse um semestre feito aqui. Então, uma compensa a outra. Então, tu vê que, por exemplo, enquanto aqui a gente talvez está analisando a Europa como história, lá tu está analisando a Europa como o momento. Então, a gente, por exemplo, fez um trabalho de como o rio que passa em Sevilha, que é o rio Guadalquivir, que é um dos maiores, enfim, da Espanha, se não é o maior, é importante para eles, porque a cidade aconteceu ao redor disso. Sevilha era uma cidade portuária
que ela tá lá no meio do continente, então tinha tudo isso que o navio entrava, não era tipo na beira do Mediterrâneo. E aí tu começa a ver, olha como valorizam isso e como aqui talvez ainda não. E daí eu acho que tu começa a fazer esses paralelos, sabe? Bom, mas lá, quando a Catedral de Sevilha estava construída, o Brasil estava sendo descoberto, né? Então, nós somos jovens, né? Então, acho que a gente precisa de um pouco de afastamento histórico para entender o todo, né? O que você mais gosta de Caxias, assim, que esteticamente falando, que chama o teu olhar? Muita coisa. Eu acho que a gente tem, às vezes, um pouco daquela coisa que o de fora é melhor. E se esquece, né, de olhar para dentro. Por exemplo, nós temos o escritório no Moinho da Estação, em São Pellegrino. Era um sonho que eu tinha, então para mim aquele lugar ele é maravilhoso, sabe? São Pellegrino, eu acho que a vida na rua é uma coisa que a gente pode otimizar, e eu acho que quando acabar essa pandemia as pessoas vão querer sair mais ainda, né? Então eu vejo que a gente tem tanto potencial arquitetônico, o centro agora despido daquelas placas imensas que a gente tinha na Avenida Júlio, e tu começa a enxergar essa arquitetura de novo. Eu acho que assim, eu falo como lema do escritório que tudo precisa ter alma, então a gente projeta com alma. Então tem que ter alma pro dono da cafeteria, mas tem que ter alma pra gente que veio aqui tomar café também. Então eu acho que isso tudo mostra que tudo é experiência. Estar tomando um café é uma experiência, caminhar na rua é uma experiência, então quanto mais agradável, melhor. São coisas que eu te digo assim, tu for me perguntar o que tu mais sente saudades de Sevilha. Das pessoas, sim, fizemos amigos, mas de caminhar naquelas ruas, de ter aquelas vitrines que talvez eu nunca entrei naquelas lojas, mas elas estavam lá. Então eu acho que se a gente também começar a trazer isso para a cidade, deixar a cidade mais viva, as pessoas começam a amar mais, e daí acho que a gente começa a perder um pouco dessa coisa, fora que é bonito, vamos para a Europa para ver prédio antigo, tipo, a gente tem uma arquitetura tão maravilhosa aqui que a gente poderia preservar e valorizar, né? Com certeza. Simon, o que é uma casa com alma para ti? Tem que ter o quê? Olha, tem que ter várias coisas, eu acho que cada um tem que pôr a sua alma, para começo é isso. Eu vejo a arquitetura não como imposição. Eu não posso chegar e te dizer, na tua casa o teu sofá tem que ser branco, porque talvez não seja a tua alma ter um sofá branco. Nem com 2 filhos pequenos. Exato, então eu acho que a gente tem que entender o todo para imprimir a alma da pessoa. Eu te digo assim, que às vezes para um cliente ter um quadro de um artista famoso e bonito é a alma. Nossa, eu queria muito, era o meu sonho, eu queria ter isso aqui, tá aqui estampado na minha parede. Mas às vezes tu trazer um souvenir de uma viagem que te marcou e colocar em cima da estante tem o mesmo valor simbólico e para a pessoa do que... Então não é dinheiro, sabe? Eu acho que não é investimento de o que tu gastou mais, o que tu mais investiu. Eu acho que tem que ter plantas, eu entendo que as plantas são seres vivos, elas estão ali com nós, elas nos deixam mais alegres, tem que ter personalidade, por isso que eu te digo, eu não posso impor, eu vou te sugerir, mas cada um vai ter a sua alma, então acho que isso é uma casa com alma, sabe? É com a cara da pessoa que vai morar ali. Que legal. Simon, e o teu coração? Qual é o som que te habita assim hoje em dia? Um cara que foi pra fora, que viu várias coisas, que tá aqui em Caxias, tá com uma pegada diferente aí na arquitetura? Olha, eu acho que assim, o meu coração pulsa por várias coisas. Eu entendo que eu sou arquiteto, mas eu posso ser várias coisas e eu posso amar essas várias coisas. Então também entendo que às vezes a gente se resume à nossa profissão. E eu acho que isso nos coloca como utilitários também. E me incomoda um pouco isso dessa análise, tipo, o Simon ele deu certo porque ele é arquiteto e as pessoas vão e gostam. Não, o Simon tem alma, o Simon tem família, o Simon tem 2 gatos que ele adora, então acho que essas coisas movimentam o coração. O Simon se posiciona sobre o que está acontecendo no mundo, o Simon não é alienado a uma pandemia e fica achando que tá tudo lindo porque eu tenho trabalho, tipo, não está tudo lindo. Então eu acho que essas coisas elas são necessárias. Eu acho que isso é o que me fortalece, isso é o que me motiva e isso é o que me faz
querer crescer e ser melhor e talvez repensar atitudes que eu já tive que hoje já não fazem mais sentido e vamos melhorar, vamos nos informar. Então acho que esse é o Simon, ele não é só o Simon arquiteto, sabe? É o Simon com coração. Com coração também, isso tudo enriquece o teu produto final também, do teu trabalho, né? E da vida. Simon, mostra pra nós as tuas dicas de livro que eu já gostei aí, já dei uma espiada. Então... Eu quis trazer dois, porque acho que foram duas coisas que realmente, dois livros que eu comecei a ler depois de começar a fazer terapia. Aconselho para as pessoas, porque é muito necessário. Muita gente que senta ali nessa cadeira também aconselho. Então, eu acho fantástico. Sim, eu fui uma pessoa que achou que não precisava, e isso é uma das coisas que eu desconstruí, porque sim, eu acho que eu preciso, e acho que todo mundo precisa. E eu acho que essa visão, não é nenhuma questão de dizer uma visão política, porque acho que esses dois livros, A Elite do Atraso e o 1984, eles são bem politizados, mas eu acho que nós somos política. A cidade é política, caminhar na rua é política, viver é política, e tu não precisa nem se posicionar na rede social. Então, assim, se tu é um ser humano sociável, tu é político. E eu acho que esses dois livros, eles me fizeram ter uma visão um pouco diferente de coisas que eu já acreditei e que eu vejo que talvez eu estava enganado, e de coisas que eu acredito hoje. E me trazem uma análise, principalmente o 1984, que é um livro muito antigo, né? Porque 1984 era um ano que ele enxergava, tipo, o futuro, né? Ele escreveu em 1948. Isso aí. E fez esse trocadilho da inversão. Então, tu imagina que foram 40 anos antes e ele é atual para hoje. Ele é muito atual para hoje. Eu li assustadoramente. Então, assim, como a gente às vezes é influenciado, se tu for colocar, ele só não usa o termo fake news aqui, né? Mas assim, ele podia estar em vários momentos do livro, né? Então tu vê que realmente a gente tem que abrir um pouco a mente até para te poder dialogar melhor. Porque eu acho que se tu não se informa ou se informa apenas por um viés, tu não consegue dialogar. Aí tu te condiciona a uma bolha que só o que concorda, só o que tem a ver com o que tu fala existe. E o mundo é muito mais do que isso. Eu acho que tem coisas que não se discutem. Eu acho que não, a gente tem que parar de, por exemplo, achar que o racismo tem dois lados. Tipo, não. Tu não pode ser racista. Eu não vou discutir contigo para te me passar o teu ponto de vista, porque isso não tem dois lados. Mas eu acho que muitas outras coisas, políticas, enfim, de entendimentos, de vida, de tudo, a gente pode ouvir e com diálogo a gente pode chegar num consenso, a gente pode chegar no final da nossa conversa e dizer aceito, mas não concordo, ou a gente pode dizer, concordei contigo, mudei minha opinião. Então acho que isso é a democracia, sabe? E esses livros mostram que tudo, quando tu tiver um totalitarismo, um populismo, alguma coisa do gênero regendo acima de tudo, a gente não chega em lugar nenhum. Mostra para aquela câmera ali, Simon. 1984, do George Orwell. E esse do Gessé Souza, Elite do Atraso. Esse é bem atual e fala muito de... Na realidade, ele é uma edição também mais antiga, mas que ela foi reeditada, e ele conta a história da escravidão até o governo Bolsonaro, o governo atual. Então, ele é uma crítica, mas ele também mostra tudo o que tem de estrutural no nosso país. Por que se fala, né? O racismo é estrutural, coisas assim nesse estilo, porque... Como é que foram as oportunidades dessas pessoas? Como é que foi construído o nosso país? Então, a gente não pode olhar as coisas muito deslocadas do que tem para trás. Eu acho que as pessoas elas estão muito focadas no... e agora é isso, então vamos acabar a pandemia e tudo... Não, mas a gente vê a desigualdade do país hoje e a gente não entende que ela aconteceu por causa da pandemia. Ela já existe desde sempre, e as pessoas que foram marginalizadas há muito tempo atrás, elas continuam até hoje, talvez otimizadas numa época como agora. Então, por isso que isso é estrutural, por isso que isso precisa ser combatido, por isso que isso não tem discussão, né? Simon, adorei esse bate-papo. Eu também. Você é uma pessoa incrível, muito rico, com muitas ideias, e a gente entende o porquê que os seus projetos ficam tão legais também, porque tem uma bagagem cultural, uma bagagem emocional aí bem grande. Parabéns. Obrigado. Sucesso para você. E, gente,
Deixa aqui o seu comentário, concorra a um presentão ó, da Botânica Boutique Floral, leve uma plantinha para sua casa, Já quem vou fazer sabe, o meu né? comentário também. E da loja lá do Mato. A gente se encontra numa próxima. Obrigada, Simon. Eu que agradeço, Até obrigado. mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.